Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês novamente, com essa família selequiana, para estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos agradecer a Deus, estarmos aqui nesse momento, elevar nossos pensamentos em uma prece de agradecimento. Que nós possamos ter sempre a presença do Cristo em nós, que nós tenhamos a certeza de estarmos sendo assistidos, não só apenas nesse momento, mas em todos os momentos de nossas vidas. Nunca duvidemos do amparo e do amor do Pai Maior por todos nós. Obrigada, meu Deus, obrigada a Fabiana de Cristo, o dirigente espiritual da nossa casa, que nós possamos ter bom entendimento desse estudo que faremos agora, para que possamos, Pai, sermos criaturas melhores diante dos ensinamentos do nosso irmão Jesus Cristo. Que assim seja. Pois bem, pessoal, hoje foi me pedido para conversarmos sobre o tema Educação no Lar. Esse tema está na lição 12 deste livro, Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel, que traz essa lição, né, através de Chico, ele inicia com uma mensagem de João, que ele diz assim, a mensagem que está no livro, que é parte de um versículo de João, que ele diz assim: vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. E esse vosso Pai é de letra minúscula, que ele traz aqui a certeza que não é o Pai maior, mas sim o Pai terreno. Então, eu trouxe para a gente conhecer, né, todo esse versículo, que aqui está uma parte dele, e ele começa assim, em João 8, versículo 8, item 38, que ele diz assim, capítulo 8, né, versículo 38, que ele diz assim: eu falo das coisas que vi junto ao Pai maior. Mas vós, no entanto, fazeis as coisas que eu vistes do vosso Pai, ou seja, do nosso Pai em carne, né? Nosso Pai material. E nós vamos entender porque é que ele traz isso, trazendo para nós que, ao invés de nós seguirmos, né, a lição do Pai maior, a gente prefere, e assim, a nossa tendência material, enquanto encarnados estamos, de seguir os nossos pais materiais. São exemplos, são espelhos para nós. E nós vamos ver, no decorrer da leitura, de quanta responsabilidade é a nossa missão enquanto pais. Então, ele diz assim, preconiza-se, Emmanuel, né? Emmanuel, vale lembrar que Emmanuel, ele não é de passar a mão na nossa cabeça, não. Ele não é de suavizar palavras para que nós entendamos. Emmanuel, ele é bem, assim, bem perspicaz, bem certo, sincero naquilo que ele quer trazer para a gente. Às vezes a gente até se balança, né? Por conta do que é uma puxão de orelha mesmo. Mas Emmanuel, a literatura de Emmanuel, ele é realmente para puxar a nossa orelha. É para mostrar para a gente a verdade. E ele diz o seguinte: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar, a coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Então, o que é que Emmanuel quer dizer para a gente aqui, já no primeiro parágrafo, como um puxãozinho de orelha? Que nós, enquanto pais,
Nós temos o direito, né, de pensar, às vezes, que queremos dar aos nossos filhos mais do que tivemos. É natural que a gente almeje isso para os nossos filhos. Por quê? Geralmente, quando a gente pensa assim, é quando a nossa vida foi muito restrita a coisas materiais. Aí a gente diz, não, meu filho, eu vou fazer tudo para dar o que eu puder ao meu filho. Mas será que esse dentro do que eu puder está dentro dos ensinamentos cristãos? Ou está dentro da minha visão material que aquilo é importante para o meu filho? Aquilo é importante para a evolução do meu filho. Aí ele diz aqui, cedo ou tarde, será compelido a reajustar os seus propósitos. Então, quando chega mais tarde, quando nossos filhos crescem, que a gente vai despertar para que, na verdade, que não demos o necessário, muitas das vezes. A gente priorizou o ter para os nossos filhos e não o ser. A gente priorizou a nossa ausência enquanto os pais, deixando nossos filhos nas mãos de cuidadores, deixando a educação dos nossos filhos na mão de terceiros, no objetivo de poder trabalhar incessantemente, poder ganhar dinheiro, muito dinheiro, para abastecer o nosso lar da melhor forma possível. E nos esquecemos até de reservar um tempo para ensinar aos nossos filhos os desígnios cristãos. E Emmanuel continua aqui. Os pais humanos, os pais com P minúsculo, humanos, têm de ser os primeiros mentores da criatura. De quanto é a nossa responsabilidade quando nós nos propomos a sermos pais. Que planejamento nós estamos fazendo para receber essas crianças? Esses filhos de Deus, emprestados a nós, para levá-los ao ensinamento de Jesus. Eles, os pais humanos, têm de ser os primeiros membros da criatura. E a gente vai lá para o capítulo 14 do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, que ele vai dizer que o filho, né, o espírito, a carne vem da carne, mas o espírito não vem do espírito. Então, nós geramos os nossos filhos, né? Concepção de pai e mãe gera aquela criança. Mas o espírito já existia antes. O espírito é filho de Deus. Então, nós trazemos aquela criatura, aceitamos trazer, às vezes até pedimos para dar uma oportunidade àquela criatura, porque pode ter sido alguém que nós maltratamos em outras encarnações, que nós fizemos algo de errado com aquela criatura e pedimos para contribuir para a evolução daquela criatura. Só que nós esquecemos. E nessa parte que eu falei no capítulo 14, no item 9, que é onde tem honrai pai e mãe, onde ele diz, não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é acaso que eu fez assim e que vô-lo deu. Não é o acaso que traz essa certeza para a gente. E ele fala também, ali onde ele diz quem é minha mãe, quem são meus pais, né? Que ele diz que traz ali uma família universal, que nós podemos, nesse item que Emmanuel traz para a gente, os pais humanos têm de ser os primeiros membros da criatura. E somos, né? Mentores, aliás. E somos. Porque nós assumimos um compromisso. Essa criatura que vem como filho pode ter sido nossos pais, pode ter sido um inimigo do passado, pode ter sido um afim nosso também do passado, pode ter sido qualquer criatura, mas isso independe. A nossa missão, como diz lá na questão 500 e
585, se eu não me engano, 582 do Livro dos Espíritos, onde ele diz assim, Kardec questionou, né, os nossos irmãos, pode-se considerar como missão a paternidade? Né? Dentro de tantas missões que nós temos, ele pergunta se a maternidade é uma missão. E ele diz o seguinte, é sem contestação possível uma verdadeira missão. Ou seja, é uma missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Essa questão ela é um pouco grande, mas é muito interessante nós enquanto pais, né, conhecermos um pouco dessa lição, dessa missão que nós temos, porque eu costumo dizer que a nossa missão não é apenas uma missão, não é cuidar de mãe, não é cuidar de pai, não é criar filhos. A nossa missão é ser cristãos. E quando nós assumimos a missão de cristãos, de discípulos de Deus, discípulos de Jesus, nós vamos ser bons pais, bons educadores, nós vamos ser sempre boas criaturas, porque nós estamos na missão de ser cristão. Mas a paternidade é uma missão grandiosa, é uma missão que nós assumimos, que nós aceitamos. Então, nós não podemos, amanhã, né, se lamentar, como diz o Evangelho, o nosso filho é uma criatura que Deus nos concedeu para trilhar no caminho do bem, mas que vai ser nos cobrado. Aquela criatura que nos foi confiado. Está lá no Evangelho. Se eu não me engano, é nesse mesmo capítulo, quem é vossa mãe, quem é vosso pai. Então, nós por aí tiramos o quão grande é a nossa responsabilidade enquanto educadores no lar. Mas vamos continuar com a lição de Emmanuel. De sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. Veja que ele diz, de sua missão amorosa. Porque nós, enquanto pais, nós temos grandioso amor pelos nossos filhos. Segundo Chico, dizia que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus para conosco. Que se aproxima. Não é o amor igual ao de Deus para conosco, mas se aproxima, porque nós mães, né, enquanto pais também, tem muitos pais que têm já esse sentimento esse amor incondicional pelos filhos. Então, nós aceitamos, nossos filhos erram, né, quando a gente consegue dar um puxão de orelha, como o Emmanuel dá na gente, trazer aquele filho para uma verdade, para uma realidade, né? A gente, quando consegue fazer isso, a gente faz. Quando a gente não consegue, e aquele filho, depois de ter maltratado a gente, depois de ter feito N coisas no mundo e precisar da gente, nós estamos lá de braços abertos, a esperá-lo, a ampará-lo, porque o nosso amor é incondicional. Nosso amor enquanto pais não mede nada. Bastou o filho vir, não precisa pedir perdão, não precisa pedir desculpa, não precisa nada. Basta chegar. E nós vamos assisti-lo. Então, esse amor que Chico diz do pai para conosco, que eu fiquei surpresa uma vez, que eu ouvi assim, que Deus não perdoa. Né? E depois eu fui entender por que Deus não perdoa. É porque Deus não se magoa. Nós não precisamos perdoar nossos filhos. Não precisamos, porque quando a gente tem esse amor incondicional, nada que ele fizer vai abalar esse sentimento. Vai abalar. Às vezes a gente pode até ficar triste com o que ele faz, dia que a gente acha que ainda é errado, mas que pode até fazer parte da evolução dele. Mas a gente fica triste. Mas a gente não precisa ele pedir perdão para nós, porque a gente não deixa de ter um sentimento de afeto, de amor, de gratidão a Deus por ter concedido aquela criatura para nós. E muitas das vezes,
quando os nossos filhos erram, é porque nós erramos lá atrás, né? Nós não fizemos a educação no lar necessária. Algo falhou. Às vezes não. Muito esporadicamente acontece um caso de famílias enveredadas na doutrina, sempre com o coração em Deus, o lar perfeitamente equilibrado nos exemplos cristãos, e tem um filho que não se equilibra naquele lar, não comunga com as mesmas coisas daquela família e também comete atos errados. Mas isso é uma exceção. Se nós levarmos os nossos pequeninos desde pequeno para o ensinamento cristão, dificilmente não teremos homens de bem. Dificilmente. Vamos continuar o que Emmanuel diz. Meios comprometidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. É mais ou menos o que eu expliquei agora há pouco. Quando ele diz meios corrompidos, é desajuste no lar. É falta de educação cristã. É falta de educação doméstica. Quando nós colocamos os nossos pequeninos nas mãos de terceiros, sem nos preocupar de chegar e ver se o nosso filho está com um brinquedinho diferente, de ver que nosso filho está fazendo a tarefa, como é que meu filho está se comportando na escola. Que isso é parte da nossa obrigação enquanto educadores do lar. Então, a gente vai deixando isso passando em branco, vai deixando, não, porque fulano está tomando conta, porque fulano, qualquer coisa que acontecer, fulano vai me dizer. Mas eu não vou ter tempo, para corrigir aquela criança, porque eu estou muito apressada, eu estou muito ocupada para dar as coisas para o meu filho, para pagar um plano de saúde, para pagar uma escola, para pagar umas roupas que meu filho precisa andar bem vestido. Então, tudo isso vai nos tirando do caminho de Jesus. A gente vai tirando as coisas do ser para dar ao ter. E ele continua aqui assim: a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Se nós não estivermos cooperando no trabalho de Jesus, nós vamos ter fracasso na nossa educação. Nós vamos ter filhos fracassados. Nós vamos ser fracassados como pais. Porque qual é nós, falando paternalmente, que queremos que os nossos filhos cresçam e não sejam homens de bem. Nós queremos. É um sonho de qualquer mãe, qualquer pai, criar homens de bem. Mas o que é que a gente contribuiu para que isso acontecesse? O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Quando nós passarmos dessa experiência carnal para voltarmos à erraticidade, que Deus vai dizer: o que fizeste com o bem que eu te confiei, como é que nós vamos dar conta disso? E aqui ele diz: estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da naturalidade. Ou seja, nós vamos nos sentir piores criaturas possíveis. É como se alguém tivesse grande confiança em nós e deixado algo precioso nas nossas mãos
E a gente não toma conta daquele bem precioso. Quando a pessoa vem buscar, a gente lapidou aquele bem precioso. Como é que a gente vai dar conta daquilo? Hoje, materialmente falando. É o que a gente vai passar por não ter dado atenção suficiente aos nossos filhos, enquanto naquela idade que a gente vai falar mais lá na frente, que Emmanuel também traz para a gente, que é a idade possível de se lapidar o espírito que está reencarnando. Debalde, ou seja, em vão, se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar, por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Veja o que Emmanuel trouxe para a gente aqui, agora eu falei nisso. Em vão se improvisarão sociólogos, ou seja, professores, cuidadores, terapeutas. Em vão a gente constitui as pessoas para educar aquilo que é a missão nossa. Porque se aquela criança falhar, não vai ser culpa de ninguém. Vai ser nossa culpa. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei, pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Emmanuel está dizendo aqui que um espírito evoluído, se ele vem crente, se ele já vem naquela preparação espiritual, ele pode estar em qualquer lado, mais perturbado que seja, ele vai conseguir vencer, porque ele já veio preparado. Mas na maioria das vezes a gente sabe que isso é uma raridade, que nós espelhamos os nossos pais. Porque às vezes parece que o pai é a cara do pai. E a gente vai ter atitudes igual aos nossos pais. Às vezes até nosso jeito de falar, nosso jeito de sorrir é igual ao dos pais. Porque a gente vê nos nossos pais aquele herói, aquela criatura que está acima de tudo, nosso guardião, nosso protetor. E a gente quer ser igual a ele, porque acha que ele é o ideal para nós. E muitas vezes não é. Mas quando o espírito vem entendido, né, dessa paternidade divina, ele já consegue se sobressair, mesmo que o meio esteja contaminado. Ouçamos a palavra do Cristo. E se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Eu estudando esse item, né? Eu fiquei imaginando, enquanto nós pais que não tivemos a oportunidade de termos tido pais envolvidos no direcionamento dos ensinamentos cristãos, e nós também continuamos essa linhagem com os nossos filhos, sem ter também essa linha cristã. Mas a gente acorda, mesmo nossos filhos já grandes. O que a gente pode fazer, o que a gente conhecia, a gente fez, né? O que estava ao nosso alcance. Que a gente também não pode dar o que a gente não tem. A gente dá aquilo que a gente tem. Embora a gente possa buscar. É a nossa obrigação buscar. Porque o livro do Espírito diz onde está escrita a lei de Deus na nossa consciência. Então, nós sabemos as leis divinas. Nós só não queremos encará-las porque não são fáceis, mas nós sabemos. Então, tentamos driblar, né? Tentamos camuflar como que não sabemos, não somos entendedores, para justificar nossos atos fora dos direcionamentos cristãos. Mas quando a gente teve isso, se a gente não teve a oportunidade, porque nós não conhecíamos, a partir do momento que a gente conhece, que nós comecemos a nos modificar. Comecemos a exemplificar o lado cristão. Comecemos a trabalharmos, a nós que somos exemplos para os nossos filhos, esse lado de Jesus. Por quê? Nossos filhos também vão dar frutos. E esses frutos, que são nossos netos, já poderão ter outra visão
quanto a gente, e nosso reflexo caindo sobre nossos filhos, mesmo já homens, tudo poderá mudar. Qualquer momento tudo pode mudar. Como o Chico também disse, não podemos voltar atrás, fazer um novo começo, nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então nós podemos, a partir do momento que nós tomamos consciência das leis divinas, nós podemos chegar na nossa estrada de Damasco, como aconteceu com Paulo, e nos reformar, exemplificando aos nossos filhos. A partir daí, nunca é tarde. Tem uma lição aqui do livro de Herculano Pires, que ele diz o seguinte, Pedagogia Espírita, de José Herculano Pires, que ele diz o seguinte, a educação espírita começa no lar. Toda educação, né, não só espírita, ele falou que espírita, mas toda educação começa no lar. Às vezes nós queremos que a escola eduque nossos filhos, que está aí uma grande diferença de educar e instruir. A escola, ela é apropriada para instruir, para que os nossos filhos se alfabetizem, para que nossos filhos cresçam entendendo a educação civil, moral, letrado, né? Dentro da nossa pedagogia educativa. Mas a educação moral é dos pais. Só os pais que podem educar o filho moralmente. Porque se o filho não é educado em casa, ele não vai ser bom aluno. Ele não vai respeitar professores. Ele não vai respeitar os coleguinhas. Se for o tipo de pais que diz, qualquer bronca, meu filho, eu resolvo, dando ao filho uma liberdade de fazer o que quer. Nós, pais, às vezes fazemos isso. Então, a educação moral tem que partir do lar. E ele diz, nas famílias espíritas, é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. Quantos espíritas nós já ouvimos que dizem assim, não, vou esperar meu filho crescer. Quando ele crescer, ele resolve qual é a profissão que ele quer seguir, ou qual é a religião. Se ele quer ser espírita, se ele quer ser evangélico, se ele quer ser católico, se ele não quiser ser nada, ele que vai decidir. Aí a gente se pergunta, então por que não deixar ele decidir se ele vai querer estudar e não colocá-lo na escola? Por que não deixá-lo decidir se ele vai querer fazer tal tratamento médico, tal tratamento dentário, e a gente não se mexer para nada de melhor para os nossos filhos? Porque a gente camufla não querer levar os nossos filhos para a casa espírita porque ele vai fazer birra para não ir. Então, nós, para não nos aperrear, não nos estressar, não estressar o nosso filho, a gente, não, filhinho, fica em casa. E não é obrigar, mas enquanto eles estiverem dentro do nosso poder, né, dentro do nosso teto, como dizia minha mãe, tem que fazer o que a gente quer. Tem que ter hierarquia. Não, você vai, depois você brinca. Mas você vai. Mas nós não fazemos isso. Nós deixamos o livre-arbítrio dele livre demais. Então, ele não vai querer ir para nenhuma instituição que fale de Jesus, porque é um saco. Tem criança que ama, mas tem criança que não gosta. Então, nós pais temos que ter pulso para exigir que vá, da mesma maneira que vai à escola, da mesma maneira que vai ao dentista, que vai a um médico para fazer um acompanhamento de saúde física. Tem que cuidar da saúde espiritual. E ele continua, né, Herculano Pires, é preciso não esquecer que as crianças são espíritos reencarnados, espíritos adultos que vestem como ensina Kardec. É o que Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Com a roupagem da inocência, para voltarem à Terra
e iniciarem uma vida nova. Os espíritos que se reencarnam em famílias espíritas já vêm para esse meio para receberem desde cedo o auxílio de quem necessita. E a gente conhece pessoas que são são da doutrina, mas que não levam seus filhos. Não impõem a seus filhos essa missão, essa tarefa. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos nossos irmãos qual para este, ou seja, para o reencarnante, a utilidade de passar pelo estado da infância. Qual é o objetivo do espírito ter que passar pela infância? E a resposta foi o seguinte: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível a impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ele diz aqui, durante esse período, Emmanuel traz para a gente que é até os 7 anos. Até os 7 anos, nós, enquanto pais, temos maiores condições de lapidar aquela criança. Porque tem criança que já mostra para que veio. Tem criança, principalmente hoje, né, que criança já nasce quase falando. Antigamente, não, quando eu sou de antigamente, né, mas antes a gente ouvia histórias que as crianças passavam uma semana para abrir os olhos. Hoje a criança já nasce, já sai de dentro da mãe com o olho aberto. Então, é uma evolução que está havendo, não só espiritual, mas material também, chamando a nossa atenção que essas crianças estão vindo para marcar presença. Então, são crianças marcantes, são espíritos mais vividos, mais experientes, que precisam de nossos pulsos para educá-los. Na 385, ele perguntou, Kardec, né? Que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica. Kardec se preocupou porque existe aquela mudança de 7 para até a adolescência, e da adolescência aqui foi-se embora, né? Já está tudo pronto. E os nossos irmãos responderam o seguinte: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Aí vem a revelação, né? Aí ele vem mostrar para que veio, se não teve uma base para modificar esse caráter. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. A gente não sabe o que essa criança, durante a sua infância, de 0 a 7 anos, o que é que ele esconde no seu íntimo. Não sabeis o que elas são, nem o que foram. A gente não sabe, é uma incógnita. Graças a Deus, ele nos dá o dom do esquecimento, né? Que a gente não sabe quem é aquela criaturinha que a gente está trazendo. Nem o que for, nem o que serão. A gente não sabe. Porque não adianta a gente vai fazer grandes projetos para os nossos filhos, sem a gente educá-los. Porque se a gente não tivesse educação no lar, o que João trouxe para a gente, o que Emmanuel traz, o que Jesus trouxe, se a gente não tivesse educação no lar, a gente não vai ter ideia do que vai ser dos nossos filhos quando crescerem. A gente tá ali com aquela criancinha, né? Nasceu agora lindo, bebê lindo, inocente. A gente não sabe o que vem. Às vezes, quando Deus tira uma criança de nós, foi para poupar aqueles pais de uma possível vida pregressa dessa criança. Ia ser talvez pudesse ser uma encarnação perdida, né? Não evoluísse, por não ter um lar que desse um amparo dentro dos ensinamentos de Jesus, e aquela criança se perdesse na sua evolução espiritual. E a gente não entende por que aconteceu aquilo.
pode ser uma das causas de desencarne. A gente não sabe qual é o futuro das nossas crianças. Contudo, a afeição lhes tendes, as carícias como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo nos estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicar-o. E aí, nessa questão, ele vem explicar, né, por que esses laços tão fortes nos liga a essa criança que a gente não sabe de onde vem, porque vem, para onde vai, nem o que vai ser. Mas a gente ama incondicionalmente. E só tem uma explicação que a gente sabe qual é. É a reencarnação. É algo que nos liga a essa criatura. Nós aceitamos o compromisso de trazê-la. E daí a gente já ama. E o Herculano continua dizendo o seguinte: os pais que, a pretexto de respeitar a liberdade de escolha, a quem ainda não pode escolher, é a gente dar o livre-arbítrio aos nossos filhos, quando eles não sabem ainda o que querem, né? Ou de não forçar os filhos a tomarem um rumo certo na vida, deixam de iniciar os filhos do espiritismo. Estão faltando com os seus deveres mais graves. Certa vez, meu filho, ele tinha 11 anos. E nessa época, estava uma peste no edifício que nós morávamos, de meninos furando a orelha. E ele insistiu demais para furar a orelha. Ah, mãe, deixa, mãe, por favor, mãe, por favor. Não deixava de jeito nenhum. E ele insistindo. Não, porque fulano fez, mas você não vai furar. Não deixei de jeito nenhum. Aí ele disse, tá bom, eu deixo você furar. Deixa, mãe, deixa, agora tem uma condição. Eu vou levar você pro doutor e ele vai transformar você em sua irmã. Você vai ficar igual sua irmã é. Ah, não, manhã. A senhora já está sendo radical demais. Eu digo, bem, na minha concepção ainda, criança não pode furar a orelha. Quando você crescer e for dono de si, você quiser furar, é um direito seu. Mas eu, enquanto cuidadora de você, não vou deixar, não vou permitir. E não furou. Quando ele estava com 18 anos, que serviu ao exército, ele teve uma ocasião de dizer para mim, mãe, ainda bem que a senhora não deixou furar a orelha. Porque hoje, no quartel, um menino lá de orelha furada, ele foi motivo de deboche com a turma, porque ele estava com a orelha furada. Eu digo, mas foi um direito que ele teve de escolher. Eu disse, sim, mãe, mas se eu tivesse, eu também ia ser motivo de deboche. E ainda bem que eu não furei. E hoje é que eu não furo mesmo. Então, as nossas crianças não têm esse conhecimento ainda. Certa vez eu vi uma criança de 8 anos na praia, onde nós estávamos, com o cabelo todo pintado de vermelho. Aquela criança tem noção do que é uma criança de cabelo vermelho? Não tem. Mas a criança quis e os pais entraram na dele para fazer ele feliz, permitiram que ele pintasse o cabelo. Então, são essas nossas responsabilidades de ver além, né? Que essas crianças ainda não têm a sabedoria de escolher se é certo ou se é errado. Não que seja errado furar a orelha, mas para a criança ainda é. Uma criança do sexo masculino ainda é. Porque se nós furarmos a orelha de uma criança, nós estamos induzindo a ele fazer uma tatuagem, a ele usar pizza, a ele fazer N coisas, porque nós estamos permitindo. E a gente não pode educar nossos filhos para fugir das lições domésticas. A educação doméstica. O que priva a nossa sociedade, porque infelizmente ou felizmente, né, vivemos dentro de uma sociedade que temos nossos rituais, temos nossos, não é nem rituais, é nossa cultura, né? E sabemos que criança tem que ser criança. Descuidar, continua Herculano Pires, descuidar da educação espírita dos filhos é negar-lhes a verdade. O maior patrimônio que os pais podem legar aos filhos
é o conhecimento de uma doutrina que vai garantir-lhes a tranquilidade e a orientação certa no futuro. Enquanto a maioria dos pais acha que o maior patrimônio que pode deixar para os filhos é bens, é uma casa, é um imóvel de comercial, é bens patrimoniais, bens financeiros. E esquecem dos valores divinos, como a lição diz. Herculano Pires é muito excêntrico em falar da doutrina, mas isso é em qualquer religião, qualquer meio que traga os ensinamentos de Jesus. Qualquer meio que traga a certeza que nós somos criaturas divinas. E ao nosso Pai maior devemos as respostas. Devemos a nossa vida. Devemos nos lapidar, nos melhorar, para quando voltarmos a Ele, voltarmos melhores. As crianças de hoje estão preparadas, veja, como eu falei agora há pouco, aquela criancinha, ela vem evoluída. Ela tem anos-luz ali. As crianças de hoje estão preparadas para enfrentar a realidade do novo mundo que está nascendo. Esse novo mundo tem por alicerce a doutrina. Tem por alicerce... Me perdi. Os fundamentos do Espiritismo. Porque os princípios da doutrina estão sendo confirmados dia a dia pela ciência. Esconder as crianças de hoje, a verdade espírita, é cometer um verdadeiro crime. A educação no lar é a base de todo o progresso posterior, de educação escolar e de educação social. Nós temos que educar os nossos filhos para a sociedade. Por quê? Sempre vamos viver interligados. Sempre seremos exemplos uns para os outros. E, como disse Paulo, nós somos rodeados por um novo de testemunha. Tanto espiritual como material. Porque o vizinho, ele não vê a vida dele, mas a vida dos nossos filhos, eles veem. Então, que nós possamos, né, dentro desses ensinamentos cristãos, dentro do ensinamento de Jesus, do Espiritismo, trazer o melhor que possível para o nosso lar. E ele finaliza aqui, ó, que os adolescentes e os jovens irão enfrentar na vida, né? A educação no lar é a base de todo o processo posterior, a educação escolar e da educação social, que os adolescentes e os jovens irão enfrentar na vida. Não podemos colocar a nossa missão de educar nossos filhos nas mãos de ninguém. Emmanuel, ainda através de Chico, no livro O Consolador, da questão 108 a 110, traz também esses ensinamentos. E ele diz, a melhor escola, esse é um resumo do que tem nessas três questões, viu, gente? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, veja o que eu falei, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar homem de bem. Então, veja o que Emmanuel traz no livro O Consolador, esse livro aqui, na questão 108 a 110. Ele traz esse resumozinho aí para a gente. Essas questões são imensas, mas eu resumi nisso aí. Só nossa educação, né, enquanto pais, dentro do nosso lar, uma educação moral, uma educação baseada nos doutrinos cristãos, é que vai fazer homens de bem. Porque um cidadão, por mais inteligente que ele seja, ele pode não ser um homem de bem. Agora, um homem de bem, ele é um cidadão. Ele é um homem inteligente. Joana de Ângeles traz para a gente no livro Filho de Deus, ela diz, a educação será o recurso vigoroso que oferece os valiosos bens
por enquanto adormecidos no íntimo das criaturas. No íntimo das criaturas que estão vindo. Então, a educação será um recurso vigoroso, ou seja, é o que vai vingar, é o que vai mais falar mais alto naquela criatura. É a educação do lar. Então, que nós, possamos ter a certeza de estar fazendo a nossa parte. De ter abraçado essas criaturas da melhor forma possível. Tem também uma lição que eu quero aqui trazer para vocês, que está nesse livro, Luz no Lar. É a lição 30, para a gente encerrar, que é uma lição de Cassimiro Cunha. Bem bacana. Que ele diz assim: carta aos pais. Não podes viver a esmo numa entrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, viverás a ser dominado. Entende à luz do caminho a tua finalidade. Não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouvides teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo. Exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Cassimiro Cunha. É um verso, muito bem elaborado. Ele fala em paz, e ele se relata muito ao sexo masculino, mas que nós sabemos que é para todos, enquanto pais e enquanto mães. Então, é nessa lição maravilhosa de Cassimiro que eu finalizo o nosso estudo de hoje, que nós possamos edificar os nossos conhecimentos para trazer para nossas crianças, se não trouxermos para nossos filhos, que tragamos para os nossos netos, se não somos mães, que tragamos para aqueles que nos rodeiam, aquelas crianças que chegam até nós, que não saíram do meu ventre, mas que buscam em mim uma lição educativa. Obrigada pelo convite para estar aqui estudando esses ensinamentos e façamos uma prece para encerrar o nosso estudo. Já agradecida a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, a Kardec, a Chico, a Emmanuel, que
tanto nos instrui, a Joana de Ângeles e a todos esses espíritos maravilhosos, espíritos de luz que nos cercam, nos rodeiam. Fabiano de Cristo, que é o mentor espiritual da nossa casa, que com certeza sempre está conosco, nos instruindo, nos intuindo, para falarmos o melhor que nós possamos ter aprendido.